Olá a todos, eu sou o Kaiba e eu vou mostrar aqui para vocês, nesse vídeo aqui, a minha história com comunicação visual. Porque eu estou montando um novo quadro aí de comunicação visual no canal, que é as coisas voltadas à comunicação visual. Então, assim, para muita gente assim que acha que eu caí de paraquedas na comunicação visual, não é bem assim, né? Então, eu vou aqui fazer o vídeo aqui da história, né? E, e no caso, eu sempre trabalhei com isso. E agora eu estou montando meus próprios projetos relacionados a essa área, né? Então eu vou fazer as coisas, eu vou fazer muita coisa no estilo make e tanto algumas máquinas quanto depois que as máquinas estiver prontas os produtos. Então tem tudo a ver com essa área, né? Que na área mesmo de projetos especiais da comunicação visual é praticamente um make, né? Tipo, você vai achar o projetista de comunicação visual é praticamente o maker que vai desenvolver projetos mirabolantes aí que aparecem, né? Então eu vou fazer muito conteúdo dessa área, que inclusive essa área aqui eu vou ter que alavancar ela para levantar custo para financiar o meu projeto de máquinas, né? Tipo, eu gosto de mexer em vários ramos, né? Então, ultimamente, nos últimos anos, eu tô muito mexendo com muito máquinas, mas não é só isso que eu faço, né? O meu trabalho, assim, das empresas, eu vou deixar um pouco de trabalhar para as empresas e vou criar meu próprio projeto de comunicação visual. Assim eu vou ter mais liberdade de fazer as escolhas, meus produtos e tudo mais. E também vou, e também vou usar isso para financiar o meu projeto de máquina, né? Então, eu preciso levantar mais dinheiro, né? Mais dinheiro para fazer máquinas melhores e tudo mais. E eu vou levantar o dinheiro aqui do comunicação visual porque é uma área que eu já domino bem, né? Então tem que levantar um dinheiro aqui para patrocinar os projetos das máquinas, né? Só que ao mesmo tempo que eu levantar aqui esse projeto de comunicação visual, esse projeto próprio no caso, isso já vai ter, praticamente vai ter tudo meio que envolvido, né? Então é tudo a ver são bem correlacionados, né? Então eu vou mostrar aqui minha história, né? Porque algumas pessoas acham que eu caí de paraquedas aqui na comunicação visual e não é bem assim, né? Então vamos lá, então. Vou mostrar aqui a linha do tempo aqui, né? Então, que tá a história, né? Então, a história resumida aqui foi assim, eu trabalho no ramo de comunicação visual desde 2003 e no atual momento que estou fazendo esse vídeo, ainda continuo no meu atual serviço no setor. Então, eu ainda trabalho na empresa de comunicação visual, né, no momento. E aí, no caso, eu decidi montar meu próprio negócio, né, de comunicação visual, para ter mais liberdade, né, com minhas ideias e coisas em prática. O que acontece? Eu tenho umas ideias que sempre vai contra o que a empresa quer, as empresas que eu trabalho, né? E, e no caso, eu tenho interesse de botar minhas ideias no ramo de comunicação visual em prática, né? Muitas das coisas, né? Então, o jeito mais fácil, assim. Eu tentei até fazer com bastante empresa, né? Mas não deu muito certo. Então, já que não deu muito certo, assim, uma parceria, então, já que não deu certo, eu vou criar o meu próprio projeto de comunicação visual para começar a fazer as coisas que eu tenho em mente nesse ramo, né? Porque eu gosto de fazer de tudo, né? Então, na hora de eu fazer, tipo, muitas produtos, projetos, essas coisas, eu preciso dar saída neles, né? Tipo, eu não posso, tipo... Não é que eu não posso, é que é inviável, tipo, fazer um monte de coisa e não dar saída para eles, né? Tipo, eu tenho que dar saída. Por exemplo, eu faço um monte Vou chutar aqui um boneco, estrutura, essas coisas, né? Eu vou armazenar isso aonde, né? Então tem que dar saída, porque eu gosto de fazer coisas, né? Só que aí não tem como eu ficar fazendo coisas sem parar e não dar saída para eles, né? Não vender, não passar adiante, não fazer um projeto útil para alguém, né? Porque eu gosto de fazer, mas não tem como eu ficar fazendo para e guardar, né? Então eu tenho que vender eles e atender algum cliente, né? Aí no caso,
o jeito que eu consegui de atender isso só foi fazendo meu próprio projeto na área de comunicação visual, né? Então aqui eu vou mostrar aqui a linha do tempo só relacionado à comunicação visual, né? Então aqui uma ferramenta que eu vou usar bastante, e se usa bastante na comunicação visual, é o CorelDRAW, né? Então eu comecei aqui em 2003 e foi nessa época que eu conheci o CorelDRAW. Aí no caso eu já caí direto no 12, né? Tipo, já conheci gente ainda que começou no 6, foi muito engraçado, né? A gente tava disputando quem começou primeiro, né? Então, até hoje eu uso o CorelDRAW. Inclusive fiz isso aqui no CorelDRAW aqui, ó. E na minha opinião, eu julgo como a melhor ferramenta para a criação de edição de gráficos para corte. Isso, na minha opinião, eu acho a melhor ferramenta, né? Claro que tem como tu fazer no Illustrator, tem como tu fazer no Inkscape, né? No soft livre e tudo mais, tem como se fazer tudo, mas só que a forma mais eficiente que eu achei, que eu acho, né? Já vi esses outros softwares, mas eu ainda acho o CorelDRAW ainda, né? Aí, no caso, a gente vai usar bastante, por isso que eu tô falando aqui do CorelDRAW, né? E a gente vai usar bastante não só na comunicação visual, né? Mas também nos projetos de máquina também. Para facilitar, eu uso bastante o CorelDRAW. Às vezes eu desenho aqui o modelo 2D aqui e depois eu coloco tipo uma extrusão lá no 3D e é muito mais rápido do que eu tentar desenhar uma forma complexa lá direto no 3D, sabe? Eu acho mais fácil manipular aqui e depois só puxar ele lá, as fórmulas lá, né? Que eu vou mostrar também no outro vídeo, eu vou mostrar essa parte também, né? Aí tá, eu tô falando aqui do CorelDRAW, tá, mas eu sei que para ilustrações, sim, o Illustrator é bem superior, tá? Embora o CorelDRAW dá pra fazer a mesma coisa que o Illustrator faz. Dá pra fazer, dá, mas só que o mais eficiente é o Illustrator, né? Porque o trabalho final depende do design, né? Da pessoa que vai criar, né? E aí, no caso de ilustrações, design, o Illustrator é melhor, né? Mas como eu não sou design, eu uso mais o CorelDRAW e sempre usei mais o CorelDRAW do que o Illustrator, né? Por causa que eu não sou design, né? Inclusive, uma vez eu vi uns vídeos aí de um design bem famoso, né? Muito bom design, né? Um dos melhores do Brasil aí, que ele tinha esse mesmo discurso. Ele fala que não é o software que faz o design, o, um bom design, no caso, né? O que faz é o cara a pessoa, né, no caso, a pessoa designer que vai determinar se aquela, que vai fazer um bom serviço, né? Mas é claro que tem ferramentas que é mais eficiente, mais rápido do que as outras, né? Por exemplo, nesse cara aí que eu tô dizendo que é um bom design, que ele tinha esse discurso, ele fazia no vídeo lá dele, ele uma vez ele fez um design muito bom no Excel. Fez um design no Excel. Rapaz, para ele provar que sai bom trabalho de qualquer lugar. Realmente, o trabalho ficou bom, porque o que manda lá é a questão de como a pessoa vai aplicar os conceitos da arte, design e tudo mais, né? Só que é claro que ninguém vai ficar fazendo arte em Excel, né? Vai, tipo, demora pra caralho. Aí, tipo, no caso, demora muito, né? Então não é eficiente fazer arte, nem é próprio para isso. Mas ele só estava demonstrando que, independente do software, ele cria em qualquer lugar, né? Só que aí, na questão de eficiência, tem sempre uns que superam o outro, né? Então aí no caso, eu considero o CorelDRAW muito bom mesmo para fazer os gráficos de corte e tudo mais. E se fosse para arte, o Illustrator seria melhor, né? Mas o bom mesmo nessa área aqui de comunicação visual é a pessoa dominar os dois, né? Mais na frente, quando eu colocar um curso aí no canal, eu vou mostrar eu vou fazer um curso de CorelDRAW e um curso de Illustrator também voltado para comunicação visual, né? Então isso vai ficar mais na frente, depois que esse projeto de comunicação visual tiver um pouco mais avançado, né? Aí aqui eu vou até diminuir aqui, ó.
para mostrar aqui a linha do tempo da minha trajetória com comunicação visual, né? Então aqui eu comecei comunicação visual em 2003, né? Lá em 2003. E no caso, o Make aqui está antes de 2003, porque Make é uma atividade que eu pratico desde que eu me entendo por gente, né? Por quê? Como assim? Como assim? Mesmo sem saber o que é Make, sem saber a história da cultura Make e tudo mais, é aquela ideia, né? Que tipo, a gente quebrava coisa, quebrava os brinquedos da gente para formar uma outra coisa, né? Aí teve uma época da minha vida que eu fui morar na fazenda, aí eu comecei a fazer brinquedos de madeira, de buriti. Buriti é uma árvore que tem lá no norte, né? Que o caule dela, o caule esqueci o nome da parte, antes de chegar na folha em si, é uma espécie tipo isopor, né? Que aí você corta e dá pra fazer tipo, hoje em dia, hoje em dia o que eu fazia com buriti dá pra fazer com maple, sabe? De madeira, né? Aí só que naquela época lá a gente cortava, ficava um monte, como se fosse um monte de ripinha e fazia muito brinquedo com aquilo, né? No caso, quando eu estiver falando de make em si, aí eu vou voltar nesses brinquedos, né? Tipo, que eu fazia lá na época, lá quando eu era criança, né? Eu fazia brinquedos fazia carrinhos aí, tipo, as rodinhas dos carrinhos a gente cortava a chinela havaiana e colocava um pedaço de madeira, fazia as rodas, fazia um monte de coisa. Mas essa parte aí eu vou fazer um vídeo mais sobre a minha história no make, né? Aí esse vai ser mais complexo, vai ser mais completo, né? Aí aqui nesse caso aqui eu vou falar só da parte de comunicação visual. Eu botei make aqui em cima, porque make foi antes de tudo, né? Meio que eu já comecei a quebrar as coisas para formar outra coisa desde sempre, né? Aí eu coloquei aqui em cima. Aí a minha história mesmo de comunicação visual começa aqui em 2003, né? 2003 aqui lá no estado de Tocantins, né? E aí, no caso, eu comecei como ajudante de um cara que morava lá na região lá, que ele era cartazista, né? Fazia cartaz lá naquela época lá no computador tava começando a aparecer, começando a ter preço acessível, né? Um K6 500. Aí, tá, eu comecei com ajudante de cartazista, ele era pintor de faixa também lá, tipo, impressão digital não tinha lá. Era inacessível ainda, né? Não tinha naquela região. E ele também fazia letreiros na parede. Então, ele pegava o CorelDRAW, no caso do 12, né? Aí, no caso lá, ele que me apresentou o Corel, né? Então, meu primeiro contato com o Corel foi no CorelDRAW 12 em 2003. Aí, no caso, ele riscava as letras, escrevia as letras aqui, só o contorno das letras, imprimia numa impressorinha A4 mesmo, e quando a letra era muito grande, aí era 4 folhas A4 para fazer uma letra, e no caso ele recortava e fazia o negativo para pintar na parede, né? As placas assim das cidades do interior eram feitas assim, né? Não tinha letreiros mais complexa assim naquela época lá. Então era meio assim. Talvez nas capitais, cidades maiores, talvez era mais complexo. Só que lá no interior era tudo assim, né? Porque não tinha lona assim impressa, era faixa pintada à mão, né? Então eu comecei como ajudante assim desse cara lá, né? Aí depois aqui, ó, 2008, aí nesse caso aqui em Goiânia, aí na cidade de Goiânia, aí eu já fui trabalhar na primeira empresa de comunicação visual, né? Era uma gráfica rápida que era tipo híbrida, né? Tava migrando para comunicação visual, né? Tipo, começou na gráfica rápida e tava botando máquina plotter de solvente, aí você já tava migrando, né? Aí eu sei que quando eu saí de lá era gráfica rápida e comunicação visual, né? Aí eu comecei como digitador, depois eu comecei a criar as artes, depois eu operava os plots de recorte, depois eu operava o plot de solvente e fazia parte da TI também, né? Tudo, eu não era contratado para fazer tudo isso aqui, né? Mas
é aquela história, né? Eu queria me meter em tudo quanto é coisas que era para aprender, né? Isso me ajudou bastante, né? Porque eu comecei com digitação, né? Se eu só ficasse, olhasse para frente e falar, não, só vou digitar. Cara, hoje ia ser complicado. Tipo, não ia aprender nada, né? Então, por mais que eu comecei como digitação, eu não queria ficar só como digitação. Então, eu comecei a criar arte, comecei a operar as plot e é, eu comecei operar plot de solvente e eu tava na área de TI também. E eu mesmo consertava os computadores lá, consertava os plots na rede, tudo, né? Aqui eu botei a trajetória só de comunicação visual, né? Mas nesses períodos aqui, ó, na minha vida teve um monte de coisa paralela, né? Isso aqui, no caso, não é um Draw My Life, tá? É só uma história referente à comunicação visual, não é um Draw My Life, né? E desses períodos aqui de ano aqui e tudo mais, eu não tenho as datas erradas, exata, né? Não tem as datas exatas. Esses períodos aqui é o que está na minha carteira de trabalho, né? Então aí eu sei assim, mas esses vácuos aqui, eu não fiquei só em empresa de comunicação visual, né? Eu trabalhei muito com TI também, programador, um monte de outras empresas, né? A questão é que eu não consigo executar uma única coisa por muito tempo, né? Eu não consigo ficar só programando a vida toda. Então, o pessoal pergunta, por que você não trabalha numa empresa de programação e fica lá programando e ganhando muito dinheiro? Cara, eu não consigo trabalhar sob demanda, sabe? Eu tenho esse projeto aqui, aí tem que ficar aí um mês nesse projeto até entregar para o cliente. Só desenvolvendo aquele módulo lá. Não consigo, eu preciso fazer outras coisas em paralelo, né? Eu preciso mexer com várias coisas e de áreas diferentes, né? Então, nesses vácuos aqui, eu estudei, né? Fiz faculdade e tal e tudo mais aqui, e só que na área de TI e fiz várias outras atividades, né? Então, mas não é o foco aqui desse vídeo, né? Nesse vídeo aqui o foco é só comunicação visual, né? Então, voltando aqui, aí lá aqui nessa primeira empresa, eu fiz tudo isso aqui porque eu me metia, né? Isso aqui não, tipo, não é considerado tipo desvio de função, porque eu que me colocava como voluntário, né? Aí, tipo, aí eu aprendi muita coisa assim, né? Tipo, a empresa ganhou com isso e eu ganhei também no, no aprendizado, né? E o pessoal daqui até hoje aqui, eles são muito meus amigos, né? Tipo, todas as empresas que eu passei, eu saí super de boa, né? Então eu tenho o pessoal aqui. Eu passava o final de ano aqui com os donos da empresa lá na festa, na festa pessoal da família deles, né? Tipo, eu passava lá com eles, né? Tipo, eu considero eles como meus amigos até hoje, né? Apesar que tem anos que eu não falo com eles, mas é porque não faz parte do ciclo, né? Então, como eu sou meio nômade aqui, né? Você vê que eu não fiquei aqui em nenhum lugar. Entre essas cidades que eu coloquei, aqui eu botei um estado, aqui eu botei três cidades. Entre essas localizações aqui eu já morei em outros locais também, só que eu não tive contato com comunicação visual nesses outros locais, então eu não botei aqui. Aí, no caso aqui, em 2010, eu chego em Belo Horizonte e essa aqui foi engraçada também, porque no primeiro dia que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui procurar emprego e abri o jornal, né? Achei uma vaga de analista de criação. Aí eu mandei meu currículo para lá e fui aceito na mesma hora porque eu já tinha uma carga aqui muito grande aqui nessa empresa aqui de antes. Quando eu cheguei lá, eu praticamente era a pessoa que estava procurando, né? Então lá vou eu ser analista de criação aqui, arte finalista, analista de criação nessa empresa. Aí depois eu fiz uma breve passagem para o programador de software lá. Depois eu operava TI também. E eu também fiz uma passagem pela Hot CNC. Comecei a operar a Hot CNC também dessa empresa aqui, né? De comunicação visual. Essas empresas aqui é tudo de comunicação visual. E lá, então, em 2010, foi a primeira vez que eu vi o Mac 3. Eu lembro até hoje, quando a máquina chegou lá. Quando eu cheguei lá, não tinha máquina Hot CNC, né? Aí eles compraram a máquina em 2010 lá. Aí quando abri aquele soft lá,
Foi muito engraçado que eu abri a tela do Mac 3, né? Deu vontade de. Parece aquele memezinho lá do Mickey, né? Que pega assim os dedos e enfia nos olhos. Cara, eu achei a tela tão feia e bem pouco amigável que deu vontade de pegar os dedos e enfiar dentro dos olhos. De tão feio que é. Meu Deus, o que é isso? Tudo bagunçado, 1 milhão de informação, tudo colado uma na outra. No caso aqui, na primeira vez eu assustei, né? Aí eu trabalhei esse tempo, foi a primeira vez que eu tive contato com o Mac 3, né? Aí eu tenho muito projeto com o Mac 3 ainda, né? Lá nos vídeos dos projetos que eu tô montando o Mac 3, o Mac já tá aí, ele é de 98, o Mac 3, né? Já tem mais de 20 anos aí, mas é porque ele é acessível e barato, né? E país de terceiro mundo aí é o que vai rolar, né? Não tem como passar para o Mac 4, que é muito alto custo, e as outras placas paralelas também é muito alto custo, né? Ah, aí, onde eu tava aqui, tá, eu também operava TI, né? Porque, tipo, já expliquei, né, que eu não trabalhei só com comunicação visual, né? Nesses períodos aqui eu trabalhei muito com TI, né? Então, em outras empresas, trabalhei em outra empresa também de TI, né? Então, eu era um nômade aqui, mas um nômade que mudava e entrava na empresa fixa e ficava mais ou menos 2 anos de cada empresa, né? Ok. E também criava muito projeto paralelo aqui nesses intervalos aqui, né? Teve uma época aqui nessa região aqui que eu estava muito envolvido também com os servidores de jogos, né? Então, eu fiz muitos servidores de jogos também, tipo, deixei um legado lá na área de vários jogos, programando servidores e programando mod de jogos, né? Só que não convém eu falar aqui que acho que o pessoal, o público aqui que tem interesse aqui nesse ramo aqui nem vai entender o que é mod de jogos, né? Tá, aí voltando aqui, saio de Belo Horizonte, aí eu cheguei aqui nessa outra empresa aqui em 2017, né? Essa data que eu peguei na carteira de trabalho, peguei na carteira de trabalho, peguei na carteira de trabalho, né? Então, o início aqui pelo menos tá preciso, né? Aí os intervalos aqui tem umas coisas que eu nem lembro onde é que eu tava, né? A cidade e as empresas que eu trabalhei, né? Aí no caso aqui, cheguei aqui em 2017 aqui em Florianópolis, entrei na empresa, aí de 2017 até 2023, na data de hoje do vídeo, eu tô nessa empresa, né? Só que eu comecei como arte finalista, né? Aí depois eu comecei a trabalhar como projetista. Eu faço uns bicos de route CNC, né? Da própria empresa, né? Às vezes eu preciso cobrir férias do operador de lá. No operador de lá, aí eu opero a máquina lá. Às vezes eles precisam de um operador noturno, aí eu também cobro. Eu já fiz alguns vídeos assim lá na máquina CNC daqui, né? A que eu trabalho aqui, já fiz vários vídeos, é uma máquina muito top, né? Uma máquina muito importada, uma máquina importada, muito show mesmo, né? Para comunicação visual a gente nem precisa de gerar G-code, né? Já abre o PDF direto e praticamente dá dois comandos, duas configurações e já aperta o play. E também ó, eu cuido da parte extra de TI, né? No caso aqui a empresa tem uma empresa de TI que cuida, só que tem algumas coisinhas de TI que ela precisa, que a empresa de TI que atende aqui eles não fazem, entendeu? Então meio que eu também dou suporte aqui nessa área aqui também, né? Só que 2017 aqui, aí eu não lembro bem a data, 2017 a 2018, 19, mais ou menos, né? Eu saí do contrato CLT, né? E fiquei mais como consultoria e projetando em casa, né? Aí eu, tipo, mais coisas sob demanda, né? Não tô fixo lá mais, assim, dentro da empresa em si, né? Eu vou lá meio que só quando eu projeto alguma coisa, aí eu projeto e eu preciso transformar o meu projeto em peça real, né? Então,
Vamos supor, desenho aqui a faca de um display, né? Aí eu vou lá e corto o display e vou lá e monto o display também, né? Aí eu vou para a empresa, né? Aí então a parte projetista aqui, depois que eu saí de arte finalista, fui para projetista, aí não necessariamente eu estou dentro da empresa, né? Eu estou em casa ou qualquer outro lugar e projeto as coisas, né? E vou lá só para executar um dos projetos, né? Por exemplo, se um cliente pede um display totalmente diferenciado, é estranho e tudo mais, é o que acontece. Aí eu vou lá, projeto ele e obviamente vai ser difícil para o pessoal montar, né? Então, se o cliente pediu 10 display, aí eu vou lá, faço o projeto do display e monto um display físico lá, né? Aí os outros 9 é os funcionários de lá que vai olhar o projeto pronto lá montado e eles terminam de montar os 9, né? Só que muitas das vezes, para agilizar, às vezes eles me pagam além do contrato aqui, eles me pagam um extra se eles quiserem que eu monte os outros 9 no caso, né? Na maioria das vezes, quando é um negócio muito complexo, eles optam para me projetar, que já tem no contrato mesmo, uma amostra e se o cliente pediu 20, 30, eles ainda contratam que eu termine de fazer, né? Porque às vezes esses projetos mais complexos assim, o pessoal de lá não gosta muito de. Não é que gosta, não é que não gosta, eles acham que eles vão mais rápido executando os que já estão mais acostumados mesmo, né? Aí eles costumam pagar um extra para mim executar o projeto também, né? Então é isso, né? Aí o que acontece? Aí no momento eu acho que eu tenho ideias demais e não consigo pôr em prática. Aí, para suprir essa necessidade que eu tenho de fazer coisas do ramo, aí estou montando aqui um projeto de comunicação visual, né? Então, essa playlist aqui vai ser de comunicação visual, mas como eu falei para vocês, a comunicação visual em si, no caso, assim, mais especificamente projetos especiais, tem tudo a ver com make, né? É óbvio que, no caso, se for só impressão mesmo, quase não tem muito a ver com make, né? Só que eu não vou começar pela impressão, né? Tipo, não vou começar com a impressão digital, eu vou começar pelos projetos da Halter CNC. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer para esse projeto é a Route CNC. Então, até aí tudo relacionado a make, né? E se eu fosse montar esse projeto de comunicação visual, começando pelo o plot de solvente, por exemplo, nem ia ter esse vídeo aqui no momento, né? Porque uma comunicação visual que comece pelo plot de solvente, assim, vou montar uma comunicação visual, então vou comprar aqui um plot de solvente e vou começar a oferecer lona para vender, né? Se fosse o caso, não ia ter não ia ter relação nenhuma com o estilo make, né? Então, mas como eu vou começar pela Route CNC e os projetos que dá para fazer na Route CNC, cara, isso é praticamente o mundo make, entendeu? Então, principalmente os projetos que eu já peguei, né? Já peguei muitos projetos aqui que é praticamente o mundo make, né? Aí, por isso que tem essa playlist aqui de comunicação visual, né? Nessa playlist aqui, talvez, no caso, eu nunca coloque vídeo assim uma lona sendo impressa, por exemplo. A não ser que se a máquina de impressão fosse feita aqui no canal, né? Muito provavelmente não vai ser, né? Apesar que é interessante, dá para fazer uma máquina de impressão no estilo make, mas eu considero meio inviável, né? Porque praticamente tu vai comprar as cabeças da máquina, as cabeças não tem como fabricar, né? Então, tu vai comprar as cabeças e montar a máquina, montar a placa e tudo vai sair mais caro do que tu ir lá e comprar o plotter pronto, né? Então, eu não vou ter essa dor de cabeça de fazer máquina de impressão, né? Mas eu já vi canal maker fazendo máquina de impressão, né, com cabeça. Mas aí o que acontece? O cara lá que estava fazendo a máquina de impressão no estilo maker, o cara já era meio que da área ali de manutenção de cabeças, de placas, de plotter, entendeu? Então meio que ele
já tinha um acesso mais fácil a tudo isso, né? Aí tendo um acesso mais fácil, aí sim faz sentido você fabricar a plota de impressão também, né? Agora começar do zero para comprar a placa do zero, a- as cabeças, tudo do zero, aí eu não vejo tanto sentido nisso, né? Por questão de custo, né? Tipo, fica mais barato tu ir lá e comprar um plot usado, né? Ou assim, né? Do que. E como esse canal que eu tinha visto lá, que o cara tava fazendo máquina de impressão, mas é por causa da. Na posição dele, seria mais. Na posição dele daria certo, né? Na minha posição não dá para fazer plot de impressão, não, né? Então quando eu chegar aqui, provavelmente quando eu chegar na hora desse projeto de comunicação visual ter um plot de impressão, não sou eu que vou fazer ele, né? Vou comprar pronto, né? Então aqui eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que eu já fiz aqui de comunicação visual. E tem um monte de foto aqui, ó. Já fiz muitos brinquedos aqui, né? No caso, esse aqui é brinquedo de papelão, né? Eu gosto de trabalhar com papelão, mas brinquedo aqui. Já fiz display luminosos, no caso aqui, cenários, né? Esse aqui é um display luminoso de um cenário, né? De uma recepção, né? E aqui eu tava tirei as fotos aqui eu montando lá, né? Aqui, e já tem ali mais embaixo tem a foto dele pronto lá, aceso, né? É que isso aqui é coisa do cliente. Esse aqui, cara, esse aqui ficou muito. Esse relógio aqui, eu. Vem um desenhozinho, né? Tipo lá, no projeto do cara lá, tava lá o desenho lá, né? Ah, no meu cenário eu quero aqui um relógio, né? Aí, só que não tem especificado assim como fazer o relógio e tal. Só tá escrito lá no projeto lá, um desenhozinho, né? E um desenhozinho escrito relógio. E um relógio lá que o arquiteto faz, ou designer, né? Que geralmente é assim, né? O trabalho de projetista, né? Os arquitetos fazem o projeto lá e eles mandam, aí só fala como isso que é lá, só que não tem aqui, ó. Esse aqui é porque na foto aqui não dá pra ver muito, mas o negócio aqui tá separado, né? E aqui tem uma caixa aqui de uns 25 centímetros aqui, por exemplo. E aí no caso aqui o relógio aqui acende e tudo mais, a pintura ouro e tal. Eu vou mostrar, vou deixar a foto aí no cenário, tanto que ficou da hora, né? O cenário foi feito todo na empresa, né? Mas o resto do cenário é meio que só impressão, né? E no caso não foi eu que fiz, só essa parte do relógio aqui que foi eu que eu fiz, que é praticamente não é nada assim muito difícil, né? Mas o resultado final que ficou bonito, né? Ah, um balcãozinho aqui que eu desenvolvi também. Esse balcãozinho também tem pra tudo quanto é lado aí também, né? Tipo, praticamente todas as empresas de comunicação visual meio que todas não, mas há muitas que têm impressão V, muitos que têm impressão V meio que oferecem esses balcãozinhos, né? Balcãozinho de papelão, que é algumas letras caixa aqui em papelão, né? Eu gosto muito de fazer letra caixa, cara. Eu gosto bastante, então meio que vou fazer muita letra caixa aqui nesse projeto de comunicação visual. Aqui é um cenário lá em 2020, o cenário da pobre da empresa lá, né? Fiz esse display aqui montável aqui. Fiz as letra caixa aqui em papelão gigante, né? Eu gosto muito de fazer letra caixa, cara, de tudo quanto é jeito. Esse cenário aqui eu acho bonito, assim, é simples, barato e bonito. Ó, mais letra caixa de papelão aqui. Aqui outro cenário decorativo também, tudo em papelão, né? Eu gosto bastante de mexer em papelão. Tem as fotos aqui que eu tirei eu fazendo esse cenário aqui, né? Tem ele de lado aqui e tudo mais. Já vou ver se tem aqui na sequência. Ah, isso aqui é uma maquete do James Webb, né? Eu gosto bastante de astronomia. E o James Webb é o super telescópio que eu estava empolgado lá na hora do lançamento. Eu falei, eu vou fazer uma maquete decorativa do James Webb. Aí eu fiz aqui a maquete aqui do James Webb. Ó, mais letra caixa aqui, né? Eu faço nesse último serviço aqui eu fiz bastante letra caixa.
Aqui é a miniatura, né? Primeiro eu fiz aquele cenário lá em miniatura, aí para depois fazer em grandão, né? Que aí que o bicho era bem grandão. Ah, fiz um totem carregador aqui. E esse serviço aqui eu gostei bastante também. Eu fiz uma guitarra toda em LED aqui, para a marca de roupa, né? E ó, só que a questão é, isso aqui foi 110 guitarras, né? Então, cara, no começo, quando eu fiz uma lá, ela 110. Aí, de repente, eu fiz a primeira, falei, opa, vai de boa, né? Eu ganhei dinheiro, peguei isso aqui deu uma quantidade muito boa de dinheiro para fazer, né? Aí eu falei assim, nossa, tá de boa, dinheiro fácil. Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, eu não sei se viu dinheiro fácil. Aí que acontece? Quando na primeira foi boa, na quinta foi boa, quando tava na 12ª, começou a bater um desespero, cara. Com os dedos dói pra caramba, assim, fazer as curvas aqui e tudo mais. E os movimentos repetidos, né? O movimento de repetir isso aqui várias vezes. Então imagina aqui, ó. Quantas letras que foi, vezes 110 aqui, nossa senhora, foi coisa pra caramba. Então aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho o processo aqui, né? Ó, as barras de neon lá que eu soldava. Aqui eu mostrei aqui o acabamento, né? Eu deixei eles todo com um acabamento assim bem bacana mesmo, aqui bem escondidinho o fio, né? O máximo possível, bem coladinho aqui. No caso aqui, esse neon aqui, no caso aqui não tinha aquele neon onde você não precisa colar, né? Tem um neon agora que tu pega a broca e faz um canal aqui, e o neon tem um encaixe que isso só empurra, não precisa colar, né? A nova barra de neon aí, eu acho que não tinha na época, né? E mesmo se tivesse, os neon que foi para a empresa não era desse só de encaixar, então meio que tinha que colar, né? Agora já tá mais fácil fazer esses display, display neon tá mais fácil de fazer, porque o novo método agora, tu só corta com um canalzinho e aqui no filete de neon aqui, no filete aqui, ó, ele tem tipo um trilhozinho aqui um espaçozinho que você empurra ele no trilho e ele já encaixa, você não usa cola, né? Aí depois eu vou mostrar depois também isso aí, né? Mas quem mexe com neon já deve ter até migrado já para esse novo método que é muito mais fácil, aparentemente, né? No caso eu ainda não testei, né? Não sei qual é os pontos negativos, mas voltando aqui, né? Aqui eu tirei várias fotos do procedimento aqui, né? Do processo, né? Então, nossa senhora, aqui, ó, várias aqui já montada aqui para depois montar na guitarra, né? Aqui tem ela já montada aqui, ó, é um monte lá atrás aqui, do que eu vi esse ano. Eu tava até tarde lá da noite lá fazendo, ó. Ó, aqui já tá bastante pronta. Tá, vamos ver o resultado disso. O resultado disso ficou muito bacana, né? Que lá na loja, lá, eu fui lá na loja de. Eu fui na loja lá de Balneário Camboriú, fui na daqui mesmo de Floripa também para tirar as fotos, né? O resultado aqui na vitrine ficou assim, ó. Ficou muito bonito mesmo. Eu gostei pra caramba do resultado. Aqui na foto aqui não ficou legal, mas lá, tipo, lá ao vivo lá ficou muito mais bonito do que aqui na foto. Mais outra foto aqui, ó. Tipo, então foi gratificante ver o resultado final. Ficou muito bacana, né? Tá aqui, ó. Aqui ficou bem viva essa foto aqui, ó. Só que aqui ficou. Eu achei mais bonito ainda pessoalmente. Ficou muito da hora. Então eu tirei bastante foto aqui. Lá. Então foi muito. Tinha a roda gigante lá do Rock in Rio. E a guitarra aqui, ó. Aqui eu fiz esse mostruário aqui para mostrar os LED neon disponíveis. Aqui mais brinquedos aqui, ó.
Mais brinquedos de papelão, que foi pro Dia das Crianças, né? Deu pros funcionários lá que tinha criança e, e deu uns presentinhos com recheado de bombons, um saco cheio de bombons e pipoca e um brinquedinho. Aí aqui tinha mais foto daquele display lá, que não tô em ordem, né? Aqui tá pronto lá o display luminoso aqui que troca de cor remoto e tal. Aqui um dinossaurinho em papelão. Mais letra caixa aqui. E esse trabalho aqui eu também achei. Eu gostei muito dele, né? Tipo, é um cenário de Páscoa dentro do shopping, né? Eu projetei esses balãozinhos aqui. Lá no projeto aqui do arquiteto lá, ele mandou o projeto. Aí lá tem um desenho lá do balãozinho flutuando aqui, nesse espaço aqui, né? E a cestinha com ovo de Páscoa dentro, né? Tinha lá. Aí o que acontece? O arquiteto botou lá e fez o desenho. Aí o trabalho meu lá, lá na empresa é se vira aí, cara. Se vira aí e descobre como é que tu vai fazer esse negócio lá. Esse balãozinho sair do papel, virar uma peça física e colocar lá. Ó, no caso aqui, eu achei que o projeto, né, original, como é que o pessoal manda, né? O arquiteto ali. Aí no caso, o que que acontece ali, né? O cara queria um balão executado em fibra de vidro, estrutura em metal, um coelho de pelúcia dentro. No final, não compraram um coelho, compraram. Fizeram aquele ovo lá, né? Compraram o ovo de isopor, a cesta de palha. Aí o que acontece? Por que que foi papelão? Por causa do custo. Foi custo, né? Na verdade, teve muito mais coisa do que isso aqui, né? Aí nos outras coisas, queria MDF e foi papelão, né? Aí no caso aqui do balão aqui, no caso não era MDF que eles queriam, não. Eles queriam fibra de vidro. Imagina que tu fazer 6 balões aqui em fibra de vidro. Dá pra fazer quem mexe com fibra de vidro, né? Eu não tenho experiência em fibra de vidro, não. Mas barato eu acho que não ia ficar, não, né? E os 6 aqui de metal. O que mais aparece aqui direto são projetos incríveis mesmo, assim, que tu vai olhar assim, cara, fibra de vidro, nesse formato aqui, era muito mais bonito do que aquele de papelão, né? Talvez seja muito mais bonito. Só que o preço fica astronômico para ficar só uma semana lá no local. E às vezes o cliente, quando ele vê o preço, ele assusta e não quer pagar. Aí, no caso, a gente empurra tudo em papelão, né? Papelão é uma maravilha, né? Quando o cara vê aquele preço absurdo lá, que vai ficar 2 dias, 3 dias, assim, só no evento, aí o pessoal pensa 2 vezes em colocar fibra de vida aqui. Aí eles falam, ah, vale um papelão mesmo, né? Aí foi no papelão, ó. Olha a diferencinha aí, ó. Ah, quem chegou até aqui no vídeo aqui, ó, comenta aí qual balãozinho que tu achou mais bonito. Esse aqui demonstrado aqui que em fibra de vidro, acha que em fibra de vidro ia ficar mais bonito. Aí, e o balãozinho aqui em papelão, que deve ter ficado o quê? Deve ter ficado 10% ou até menos do valor aqui desse projeto aqui de aço, cesto em cesto de palha, né? Cesto de palha, aqui, o cesto aqui também foi em papelão, né? Ou no lugar aqui do aço aqui, a gente botou a corda mesmo, né? Botou a corda lá, aí tipo, fez a impressãozinha aqui simulando simulando aqui a palha, né? Aí é muito projeto divertido, né? E não foi só isso aqui que teve não, né? Teve um monte de outras estruturas de papelão também, eu não achei que essa foto no momento. Depois eu vou botar o meu portfólio aí com todas as coisas que eu já fiz, né? Que eu tenho registro, né? Aí vai estar mais detalhado, né? Voltando aqui, né? Mais letra caixa, né? Ó, mais letra caixa. Então, isso aqui foi o que eu achei aqui no momento, né? Mas tem muito serviço mesmo que quem quiser ver todos os serviços mesmo
no futuro, né? Que agora tá, não achei onde tá, mas tem, eu vou botar aí um link aí para acompanhar, então. No futuro, então, eu vou botar um link aí para colocar mais trabalho, porque tem muita coisa que tem vários, tô aqui com vários HD diferentes, então na hora que eu reuni aqueles ali, eu não consegui reunir tudo, né? Mas tem muito projeto legal, né? E tem muito daquele projeto aí que eu vou postar aí no canal, na playlist de comunicação visual, né? Ó, você que entra aqui no canal, né? Se você quiser ver só o assunto que te interessa, né? Aí tu vai, abre aqui o canal, né? Aí tu vai aqui na aba playlist, aí tu vai ter a aba do mini torno, quer dizer, vai ter a playlist do mini torno, a playlist do Mac Turn lá, que as screen, aí tem cenários, aí no caso eu vou criar outra aqui, comunicação visual, aí tipo, tu tem interesse só em comunicação visual e não tem interesse de máquinas, aí tu só abre a área de comunicação visual e você só vê vídeo de comunicação visual. Aí você tem interesse só em mini torno, tu abre aqui a playlist só de mini torno, né? Aí vai ter a playlist da Router, vai ter a playlist aqui de outras máquinas, vai ter vários tipos de playlist com vários assuntos aí de diferentes, né? Mas tudo relacionado a Make aí, né? Então, esse conteúdo aqui é o conteúdo inicial de comunicação visual. Depois eu vou postar mais vídeo aí nessa playlist de comunicação visual. Esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.